Muito bom dia, mestre! Muito bom dia, mestra! Como vocês estão? Tudo certo? Seguinte, pessoal, hoje nós vamos falar sobre como ter constância, esse problema da falta de constância nas coisas que nós fazemos. É aquela típica história de você começa a fazer algo, dura alguns dias e depois já desiste e volta para aquele ciclo. É muito comum a gente ver isso e no final do ano, né? Quando nós queremos fazer novas mudanças na nossa vida, chegamos ali no dia 31 de dezembro, cheio de novas ideias, novos hábitos, novas metas, que duram 1, 2 semanas, e aí você volta para todos aqueles hábitos negativos. É importante a gente dizer isso porque muitas pessoas pensam que é muito simples, que é só você ler um livro lá dos 4 passos de como mudar hábitos e isso já vai estar resolvido. E é muito mais embaixo do que isso. Então nós vamos falar sobre isso hoje com os 5 princípios da constância, os 4 pilares da constância e toda uma discussão tanto neurológica, quanto sociológica, quanto cultural do evento. Pessoal, antes de qualquer coisa, por favor, curte esse vídeo, comenta aqui o que você achou, compartilha com seus amigos que possam ter essas dificuldades, ou pessoas que você conhece que possam ter essas dificuldades. E agora, perdoa a voz, já é meio de semana, o professor fica com a voz complicada mesmo. Agora o YouTube tem esse recurso de hypar. Então hype o vídeo se você gostar, me ajuda a mandar essa mensagem para mais pessoas e, claro, também me estimular a sempre trazer novos conteúdos aqui que pretendo que sejam extremamente úteis para todos. Então vamos lá, eu tenho um roteiro aqui, tá, de lado, eu não vou ler o roteiro, é só para não me perder mesmo, então é um roteiro aqui de umas 2,5 páginas, mais ou menos. E é só para não me perder e o conteúdo fazer o máximo de sentido possível. E eu acho que hoje, é a minha opinião, né? Eu gosto de criar conteúdos que eu gosto de ver. Então, com inteligência artificial, com muitas edições, né? Eu acho que até são legais as edições, mas eu prefiro coisas mais clean. Então eu quero trazer coisas mais limpas para vocês também. Então, pouca edição. No máximo, eu vou passar um filtro de cor aqui nesse vídeo. Luz natural. Tô gravando no microfone normal e o meu roteirinho num caderninho como um bom professor, né? Que é o que eu gostaria de ser. Então, pessoal, vamos lá. A maioria de nós, a gente não desiste porque é fraco, ou porque é preguiçoso, ou por qualquer motivo, porque é pecador. Bom, pecador todos somos, mas é porque nós temos uma engenharia interna ruim, né? Eu tentei aprender muita coisa nos últimos anos, e o que eu percebi é que a constância ela não vem de motivação, ela vem dos sistemas que a gente tem. Então às vezes você pensa, poxa, aquele cara é mais motivado do que eu, aquela guria é mais motivada do que eu, né? Tal pessoa, como eu queria ter motivação do Cristiano Ronaldo. E motivação, é claro, a gente pode pensar como resultado de neurotransmissores, como a dopamina, por exemplo, mas é mais profundo que isso, tem muito mais a ver com os sistemas, tanto internos, implícitos, quanto externos, explícitos. Então, quais são os 5 princípios da constância, pessoal? O primeiro é que progresso não é linear. O progresso não é linear, né? Você não vai aprender as coisas rapidamente e também não vai ser assim, todos os dias você vai evoluir de uma forma relevante. Não é assim, tem dias e dias. A constância na nossa vida, ela vem de flexibilidade. Então, por exemplo, você coloca assim, vou na academia todos os dias às 3 da tarde, vamos supor que você tem esse horário aí. Só que aí, se você tem um sistema interno, ou seja, se o seu subconsciente, né, que a gente não sabe exatamente dizer o que é o subconsciente de forma científica, mas eu quero dizer aquela parte dos seus valores, das suas crenças, sua identidade. Se ela não acredita que você é alguém que vai na academia, ela vai te sabotar todos os dias para que às 3 horas da tarde você arranje alguma coisa para fazer e aí você não vá na academia. Então é melhor você ter uma lista de tarefas, né? Eu vou na academia hoje, independente da hora. Claro que é melhor se você for todo dia no mesmo horário, mas a gente não pode lidar com o ideal, a gente não faz as coisas da forma que a gente quer, a gente faz as coisas da forma que as condições estão impostas. Então, constância vem da flexibilidade. Vou fazer, mesmo que não tenha tempo, tudo mais. Outra coisa, como eu estava falando, definir ações e não horários, né? Acabei de citar isso aí. Você fala, olha, eu vou treinar guitarra hoje, ou eu vou treinar guitarra em algum momento. Fica na lista de tarefas. Se vai ser agora ou daqui 2 dias, não importa. Mas o cérebro precisa que seja feito todo dia para ser hábito. Sim, mas o cérebro não precisa que seja feito todos os dias para você ter um bom nível.
Ah, mas e a pessoa que faz todos os dias, ela vai ser melhor do que eu? Sim, também. Mas se você precisasse ser tão bom assim, você faria todos os dias, né? Seria a prioridade top. E não é. Então a gente tem que ter essa noção de priorizar as coisas, ter obrigações e depois uma lista de ações e não de horários. O cérebro não perde progresso em 24 horas, né? Como eu tava falando, o cérebro não vai olhar e falar assim, nossa, ontem eu desenhei, hoje eu não desenhei, perdi tudo, acabou, não dá mais. Mesmo que você demora uma semana. É claro que você vai demorar mais para mielinizar aquelas sinapses, né? Para melhorar. É óbvio que sim. Mas como eu falei, se você fosse um quadrinista, né? Um mangaka, um pintor, aí claro, você estaria desenhando todos os dias. Mas como você provavelmente não é e é só um hobby, não tem problema você fazer de vez em quando, certo? Essa é uma noção muito importante que a maioria das pessoas perde. Então assim, eu não fui na academia 6 vezes por semana. Bom, você tá hormonizado, né? Porque se você tá dando o seu máximo e você tá indo 6 vezes por semana, essa conta não bate. Então, claro, a maioria das pessoas vai falar, né? Vai ter exceções, mas a conta não bate. 7 vezes, né? Tem gente que faz 7 vezes por semana. Você tá indo 7 vezes por semana na academia, você tá dando o seu máximo 7 dias, cara, então você não faz mais nada da vida. Você não tem nenhum outro tipo de estresse, ou você tem uma genética muito boa, ou você tá usando recursos ergogênicos como esteroides anabolizantes. É grande a chance, mesmo que você tenha um bom descanso, mesmo que você tenha uma boa dieta, né? Especialmente se você for do nível iniciante a intermediário. Então, claro, é necessário deixar também que o corpo descanse e assimile as coisas que você está aprendendo. Até mesmo trabalho. Então isso aqui é um pouco controverso, mas nem todos os dias no trabalho, ainda mais se você é a escala 6x1, por exemplo, você vai conseguir dar o seu máximo, né? E até uma recomendação que eu deixo, que você faça tua obrigação e busque o tempo e a energia que sobrou para uma construção estratégica sua como profissional. Então, melhorar cada vez mais. Né? Então, às vezes você chega no trabalho, você se destrói no trabalho, aí chega em casa, não tem energia nenhuma para estudar, para pensar em empreender, ou pensar em fazer um curso, ou algo que melhore a tua capacidade enquanto profissional, para que você ganhe mais dinheiro, trabalhe menos, certo? Novamente eu tô falando aqui, pessoal, com pessoas que têm o mínimo de capacidade estrutural para fazê-lo, né? Não é uma coisa que funciona para todo mundo, especialmente no Brasil, a gente sabe, mas eu só deixo esse disclaimer porque tem muita gente que fica muito agulhado com isso, eu entendo, mas para entender que eu estou falando com pessoas de classe média. E até pessoas que não são de classe média, mas que têm essa condição estrutural, por N motivos. Segundo ponto, você nunca vai ter vontade, né? A gente não tem vontade de fazer as coisas. Eu não tava com vontade de gravar esse vídeo, me desculpem, eu não tava, né? Agora eu tô com vontade. Eu tô com vontade de fazer tudo que tem que fazer aqui. Mas antes de começar eu não tava. E esse é o ponto da procrastinação, né? A motivação, ela é um efeito colateral, galera. Então, assim, quando a gente tem na nossa cabeça de que, eu vou fazer a hora que eu tiver vontade, você sempre vai ser refém das suas emoções, né? Você vai ser um escravo dos seus desejos. E quem é escravo dos próprios desejos, obviamente não é livre. Como já diria Kant, você só é livre quando você consegue escolher fazer aquilo que você não quer. Porque daí você fez uma escolha. Agora, quando você só faz o que você quer, você está sendo condicionado pelas suas vontades, pelos seus desejos. E aí eu uso a regra dos 2 minutos, né? Que é o seguinte, poxa, não quero fazer, tudo bem, eu respeito, eu também tenho vários momentos que eu não quero fazer as coisas. E aí eu uso primeira regra dos 5 segundos, né? Que é só pra, vou fazer, e depois a regra dos 2 minutos, que é o quê? Vamos supor que eu tenha que escrever um capítulo do meu livro, e eu tô procrastinando, não quero fazer, não tô com vontade. Aí eu chego, coloco aqui no relógio, 2 minutos, tá? Comecei a escrever, deu os 2 minutos, o que eu digo pra mim mesmo? Olha, se eu não quiser escrever mais, eu posso parar. E aí eu faço uma conversa interna, né? Que é normal. Você quer fazer? Quero. Ou não quero. Se eu não quiser, ótimo, acabou, deu por hoje, perfeito. Pelo menos eu cumpri, eu diminuí a resistência. Então amanhã vai ser mais fácil fazer esses 2 minutos. E se eu continuar assim, uma hora não vai ter dificuldade nenhuma de fazer esses 2 minutos. Agora, e se eu quiser continuar? Bom, aí, ótimo, né? Cumpri meu objetivo, que era fazer o que eu tinha que fazer. Então, essa regra dos 2 minutos é excelente. Pessoal, eu não tô dando as evidências, eu acho que eu até deveria começar a fazer isso, porque dá mau trabalho ficar escrevendo aqui, e como eu não medito, mas
Cara, vocês podem pegar, eu acho que quase qualquer inteligência artificial de texto, se você pegar o que eu tô falando aqui, escrever lá e procurar as evidências, você vai encontrar evidências confiáveis disso aqui, tá? Eu só quero deixar claro que tudo isso aqui foi baseado em evidências e, claro, né, algumas experiências pessoais, porque eu não sou um robô. Terceiro, documentar, né? Os hábitos não precisam ser bonitos, né, pessoal? Eles precisam ser, como é que eu posso dizer? Um ok num dia difícil vai valer mais do que 5 horas num dia bom, sabe? Porque num dia bom significa o quê? Que você tá motivado, né? Você tá com seus neurotransmissores, com sua ferramentaria interna, engenharia psicológica, tá tudo funcionando, o dia tá maravilhoso, nada de externo de ruim aconteceu e tal. Claro, nesses dias a gente vai ser produtivo. Agora, você conseguir fazer um check ali, um ok, mesmo no dia que você tá mal, você brigou com o teu semelhante, né, com o teu parceiro, você recebeu uma notícia ruim, a saúde de alguém que você conhece, né, tá ruim, você recebeu alguma notícia geopolítica que te assustou, coisas do tipo. Nesses dias, ok, é importante que você dê esse check ali, porque força a sua identidade de que, mesmo diante da dor e da imperfeição, você continua, beleza? Aí nós temos aqui também a ideia de personificar a nossa voz sabotadora. Então, assim, a nossa voz sabotadora, pessoal, o que é a voz sabotadora, né? É aquela criancinha que fica falando assim, eu não quero, eu tô cansado, que preguiça, que chato, né? E a maioria de nós tende ao quê? A brigar com ela, né? Da mesma forma que brigavam com a gente quando a gente era criança, a gente não queria fazer as coisas, não queria, eu não quero comer tal coisa. E vinha o pai e a mãe e gritavam, ou sei lá, batia, né? Enfim. E é todo o constrangimento que a gente recebe por não fazer aquilo que a gente quer. Porque esse é o nome da disciplina mesmo, né? Disciplinar é uma palavra que eu até não gosto muito. Eu prefiro a palavra autodomínio, mas disciplina é muito mais marketável, né? Vende mais fácil, porque as pessoas entendem melhor. Mas o certo é autodomínio. E como que a gente faz para ter esse autodomínio? Você precisa conversar com essa voz interna, que é a tua criança interior. Falou, olha, eu reconheço que você não quer gravar aquele vídeo pro YouTube. Eu reconheço que você tá com medo de se expor. Eu reconheço que você tá com medo de passar um tempão fazendo vídeo e ninguém assistir. Eu reconheço tudo isso. Mas tudo bem, a gente entende isso. E aí você pode trazer a razão para a conversa. A gente entende isso, mas veja, quanto mais vídeo a gente fizer, maior a chance das pessoas verem. Quanto mais a gente fizer, melhor a gente vai ficar. Nós tivemos um privilégio de ter estudado sobre certas coisas que a gente pode passar para as pessoas e pode melhorar a qualidade de vida delas, então por que não fazer isso, certo? Vamos tentar parar de pensar só em nós e começar a pensar no outro, porque sim, sempre vai ter gente que não gosta, sempre vai ter hater, enfim, mas vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que pode mudar de vida com isso aqui, pode salvar uma vida com um vídeo desse. E aí você traz, né, esse reconhecimento interno para essa voz que tá ali, que não quer fazer. Então você pode dizer o seguinte, olha, obrigado por se preocupar, obrigado por me dizer que a gente não gosta disso. Mas mesmo assim, eu vou continuar, tá bem? E aí, não precisa fazer mais nada, é só reconhecer essa voz interna, que são grandes as chances de você conseguir fazer isso. E o quinto é a ideia de você conseguir visualizar os seus obstáculos, não só seus objetivos. Porque às vezes a gente fica olhando, né, é igual o burrinho olhando pra cenoura, né? A cenoura presa na cabeça dele, ele olhando pra cenoura e ele continua andando, não consegue pegar aquela cenoura nunca e fica olhando pra ela. E ele só fica visualizando a meta, a cenoura. Em nenhum momento ele para pra visualizar que tem uma trava, né, um graveto aqui que não deixa ele pegar ela. Então, toda semana você precisa se perguntar o seguinte, cara, o que me impede de seguir em frente? O que me impede de conquistar o que eu tenho que conquistar? O que tá me sabotando? Né? Como que eu posso lidar com isso da próxima vez? Por exemplo, eu acho que o que sabota muita gente hoje é levar o celular para a cama, ficar com o celular na cara, o celular atrapalhar o teu sono, né? Porque a luz passa pelo núcleo supraquiasmático, desregula o teu ciclo circadiano. Basicamente a luz azul do celular mostra para você que ainda está de dia, então por isso não é hora de dormir. Então isso atrapalha o teu sono. Você acorda no outro dia já com o celular ali. Primeira coisa que você faz é já pegar o celular, ver a notificação. Aí você já vê alguma notícia negativa, ou você já se frustra com alguma coisa, ou você já tem mensagem de alguém te cobrando. Então, enfim, você tá o tempo todo essa tortura mental, né? Isso é uma das coisas que mais sabota as pessoas. Então, é olhar e falar assim, cara, e se eu colocar o celular do lado do filtro de água
E aí, todo dia, a hora que eu acordar, e comprar um alarme analógico, pro alarme tocar aqui, eu toco o alarme, levanto. Isso até eu acostumar e não precisar mais do alarme, claro, mas as pessoas têm horário para bater, não pode ficar correndo o risco de não ter como acordar, né? Porque daí é uma desculpa que você pode dar para manter o celular ali. Então, compra o alarme analógico, sei lá, R$ 20 no Mercado Livre, você acha R$ 20. Você desliga, vai, deixa lá no filtro, já bebe água. Aí, pô, beleza, bebi água, já levantei, tudo bem, pega o celular. O ideal seria que ficasse mais tempo sem. Né? O ideal seria que você poxa, fosse caminhar um pouco, olhando a luz do sol e tal, mas a gente sabe que realidades. Né? Se você puder fazer isso, se você tiver uma ferramentaria interna, se você tiver condições estruturais, certo, de fazer esse tipo de coisa, faça. É excelente, né? Regula todo o teu dia. Já faça uma meditação, né? Algumas, se quiser, se você for católico, quiser rezar o terço, né? Se você quiser fazer uma lectio divina, né? Ler a Bíblia e tal. Se você for, no caso aí, eu falei o católico por causa do terço, mas se você for cristão protestante, lê a Bíblia, fazer suas orações. Se você for de outras religiões, né? Fazer ali as demandas espirituais, porque você já começa o dia conectado com algo maior do que você. Eu sou cristão, eu sou católico, eu acredito, mas vamos pensar mesmo que tivesse o caso de não existir nada maior do que a gente, nós ainda conseguimos acessar esse tipo de consciência, certo? Então você, ao acessar esse tipo de consciência de que existe algo maior do que você se tira um pouco desse egoísmo do a vida é medíocre e ela é só isso mesmo. Nem que seja só o ópio do povo, né? O Marx disse, religião é o ópio do povo, mas também, eu não lembro agora se é dele essa parte, mas eu acho que mas também pode ser o coração de um povo sem coração. E esse negócio da gente ficar na rede social, você basicamente está trocando Deus pelo Instagram, né? O que é muito perturbador. Dito isso, claro, né? Eu sou crente, né? Sou cristão católico, acredito em Deus, mas respeito quem não faz. E se não, esse é o seu caso, cara, então pelo menos assim, se conecta com o teu eu interno, porque daí não dá pra dizer que não existe, né? Porque de fato existe, a gente observa, existe uma coisa chamada metacognição, que nós conseguimos perceber quem nós somos. E há um fragmento de Deus em todos nós, né? Próxima coisa, entender que só de você prevenir aquilo que você te sabota já é melhor do que motivação, certo? Então, assim, o que me sabota? Eu tenho muito doce em casa. Bom, você pega esses doces e você sai distribuindo aí pra criançada, né? Vai pra alguma comunidade aí, uma creche, algo do tipo. Na verdade, nem seria bom, né? Levar pra criança doce, mas é melhor do que pra você que tá com dificuldade de emagrecer ou talvez seja pré-diabético e aí é veneno pra você. Álcool, poxa, mesma coisa. Mesmo que você tenha dificuldade de se livrar, diminua a quantidade, né? Diminua. Não precisa ter 2 cartas de cerveja em casa, tenha 3 latinhas, né? Toma um dia sim, um dia não, vai desmamando, vai diminuindo, certo? E tudo gradativo, né? Um passinho de cada vez. Então é melhor você se prevenir do que se motivar. Então, eu percebo que o meu celular me atrapalha. Poxa, cara, apaga as redes sociais. Se você não trabalha com elas, por exemplo, eu não trabalho. Quer dizer, desculpa, eu trabalho, então eu tenho que usar. Mas direto durante o dia, eu deleto todas as redes sociais, aí eu baixo de novo do dia de manhã, eu posto o que eu tenho que postar, enfim. Porque é como é, né? Agora é o seguinte, eu quero dizer algumas informações. Aqui eu até anotei algumas evidências aqui. Que engraçado, né? Eu tinha falado que eu não tinha anotado, mas eu anotei. As evidências de tudo isso que eu falei, né, pessoal? 92% desiste por conflito interno. É um estudo de Norcross, né? O nome do autor, de 2002. Você não muda hábitos, você muda quem é. Ou seja, é mais fácil mudar a identidade primeiro do que mudar os hábitos, que é do James Clear, do livro Hábitos Atômicos. Aí o Baumeister, que também é um outro autor. Eu não escrevi aqui de qual ano que é, eu não lembro, mas eu chuto que é 2001 ou 91. Decisões demais reduzem força de vontade, então sim, né? Por exemplo, eu tenho ali uma série de, acho que são 7 casacos, né? Então, sobretudo, blazer e tal, que eu uso para trabalhar. Cada dia eu uso um. E aí eu já tenho as camisetas separadas, e aí as blusas separadas, então foi assim que eu, as calças jeans, os sapatos, então foi assim que eu compus o meu look hoje, né? Então, coloquei, esse aqui combina com esse aqui, tá na minha paleta de cores, o que não tá, eu vou doar, a partir de agora eu vou comprar roupas que estejam nessa paleta de cores e tudo mais, porque daí eu reduzo as decisões que eu tenho que tomar. Os meus posts, eles seguem o mesmo
padrãozão, né? Porque se eu for inventar roda toda vez, claro, eu tenho ali uma linha editorial com 4 tipos de posts diferentes, em várias áreas diferentes, né? Não é essa a questão, mas eu falo assim, a estrutura do que eu tenho que fazer é basicamente a mesma quase todo dia. Por quê? Se eu tiver que inventar roda toda vez, eu vou ficar louco. Então você precisa reduzir as quantidades de decisão que você tem que tomar. Isso ajuda na sua constância. O BJ Fogg, que também é um doutor, eu acho que esse livro dele é de 2019, ele vai dizer o seguinte: mudar tudo gera falha. A gente tem que mudar algo pequeno, e aí isso é o sucesso. Então, quando você quer mudar a sua vida de uma vez, ela não dá certo. Você pode até tentar mudar muita coisa, só que você tem que ter na sua cabeça o seguinte: eu vou falhar para um cara, tá? Por quê? Porque é isso mesmo. Você vai falhar, você vai demorar. A nossa cabeça não muda de identidade de uma hora para outra. Imagina se mudasse de uma hora para outra. Ninguém teria identidade, né? Então demora. É possível a gente fazer exercícios conscientes de de mudança de identidade para algo que a gente quer. Eu posso até ensinar isso em algum vídeo. Não faz parte do vídeo de hoje. Mas é melhor você ter noção de que as coisas vão demorar para mudar. Por isso tome muito cuidado, comece logo, leve a sério, porque senão, claro, você pode perder oportunidades e enfim. E aí também o Andrew Huberman, que é um cara bem famoso, né, o Dr. Andrew Huberman, que vai dizer o seguinte: se você tem prazer no processo, é melhor do que foco no resultado. Então, só de eu, por exemplo, não queria gravar o vídeo, mas agora eu já tô gostando. Por quê? Porque tem muita coisa aqui que a gente esquece às vezes, né, de acessar. E só de eu olhar aqui, me forçar a ensinar, a falar, eu estou aprendendo. Então é quase como se fosse a melhor forma de se aprender é estudando, né, a gente já sabe disso. Então, só de eu estar explicando isso para vocês, eu já estou aprendendo e fazendo conexões aqui, olhando, caramba, realmente, ó, se eu usar tal coisa na minha vida, vai funcionar, tal. E aí, esse prazer no processo é melhor do que prazer pelo resultado. O resultado, é claro que ele dá prazer, mas se você foca sempre no resultado, coisas que demoram para amadurecer não vão funcionar. Um negócio, academia, criação de conteúdo para redes sociais, um relacionamento. Claro, relacionamento você pode até ter os benefícios carnais muito rápido, né? Mas hoje você meio que consegue ter esses benefícios sem precisar estar no relacionamento, né? Sem precisar necessariamente gastar. Claro, estou sendo absolutamente pragmático aqui, não estou falando que isso é legal. Agora, o que tem de fato de bom no relacionamento demora para vir. Demora para vir, né? Confiança, cumplicidade, parceria, alguém que vai comprar tuas brigas, alguém que vai estar do teu lado, independente do que aconteça. Né? Independente não, mas vocês entenderam. Então, isso que são os benefícios demora muito. Chega a ser chato muitas vezes. Poxa, eu tenho que abrir mão do meu ego, ser humilde demais, obediente, submisso, né? Porque é necessário ter uma submissão, enquanto, óbvio, se mantém liberdade, mas ter uma submissão no sentido de, olha, tem características minhas do eu solteiro que não podem estar dentro do relacionamento. E eu preciso, não é matá-las, é integrar elas, aceitar elas e conversar sobre elas para que elas não se tornem um problema, certo? Então, muitos casais não dão certo por conta disso, porque a pessoa ela não quer desfazer de algumas coisas da vida solteira que não cabem dentro de um relacionamento saudável, certo? E, portanto, demora, essas coisas demoram. Então, se você foca só no resultado, você vai ficar assim, pô, quando que isso vai acontecer? Por exemplo, ir pra academia. Eu demorei, faz 12 anos que eu treino, eu fui ter um shape legal, assim, na minha cabeça, pelo menos na minha cabeça, esse ano. Por quê? Porque nesses 12 anos eu faltava, eu não tinha disciplina para fazer, eu não tinha uma ferramentaria psicológica legal que me mantinha motivado, né? Eu falo que a melhor explicação, a melhor prova de que eu me tornei alguém disciplinado é como eu me tornei na academia, assim. Porque eu não ia, não treinava, não gostava, não era legal para mim. E foi 12 anos que eu tinha um resultado, me sabotava, tinha um resultado, me sabotava. Sei que, efeito sanfona, né? Ficava um pouquinho mais gordinho ou emagrecia demais, e aquela coisa. Até que quando eu ordenei o meu mundo interno, o meu mundo externo começou a aparecer. Né? E hoje eu estou muito próximo daquilo que eu sempre sonhei, né? Na parte física, o que me deixa muito feliz. Mas é o que demorou. Só que qual que foi a mudança de chave? Foi quando eu falei, cara, eu gosto muito de ouvir podcast, né? Gosto demais.
É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Eu não sei porquê, eu acho que eu me conecto com as pessoas que estão ali falando, eu aprendo com elas, isso é legal. Eu acho que deve ser coisa de gente curiosa. E eu sei que muitos que estão me ouvindo gostam, inclusive esse tipo de vídeo é um vídeo que dá pra você ouvir na academia. E aí eu pensei isso, eu falei, cara, então o que eu vou fazer? Eu vou parar de ouvir podcast em casa e vou ouvir na academia. Então, o processo de ir para a academia se tornou divertido, por quê? Porque era o único lugar que eu podia ouvir podcast. Hoje, eu gosto de ir para a academia porque eu quero aumentar as cargas, eu quero, né, aumentar as séries, eu gosto de ver o pump depois do treino, porque hoje já dá para ver, né? Já tem esse resultado. Então, o lugar se torna mais, e quanto mais competência você tem, né? Teoria da competência, que eu acho que é do Albert Bandura, não vou lembrar agora, mas eu acho que quanto mais competente você se sente, algo mais legal é. Você fala, eu gosto de jogar videogame, mas não são todos. Se eu te botar pra jogar um videogame que você é ruim, jogando contra pessoas, tipo, botar online pra jogar na partida ranqueada, você não vai se divertir. Porque você só vai perder. Então tem que pegar coisas que você sabe fazer, que você é bom em fazer e tal, e é assim que a gente aprende a gostar. Então, tudo que a gente gosta de fazer é porque a gente está aprendendo a fazer e a gente está melhorando naquilo e a gente vê essa melhora. Então vamos lá, para a última parte aqui, pessoal. Quais são os 4 pilares da constância, né? Identidade alinhada, ou seja, eu preciso ter uma identidade que se alinha com aquela atividade. Então, antes de eu gravar esse vídeo, eu precisei dizer para mim mesmo assim, ó, eu sou um professor que ensina com vídeos na internet. Eu sou um professor que ensina. Qual que é a minha ideia aqui? É ensinar para vocês. Você pode chegar aqui e me chamar de coach, de comunista, de fascista, sei lá, né? As pessoas adoram botar rótulos e ofender os outros de tudo quanto é forma hoje em dia. Mas na minha cabeça eu sou professor. E é isso que importa, porque essa é a minha identidade. Sou professor, estou ensinando. Ah, mas essa não é sua área. Claro que é. Né? Eu sou sociólogo, eu estou explicando como as estruturas, tanto internas quanto externas, interferem no nosso coletivo, né? Que são as nossas ações e como elas interferem no coletivo. Então, o que a gente chama de hábitos e campo, que é de Bourdieu. Então, eu estou explicando aqui, sem necessariamente ficar naquele tom professoral da sociologia ou falar apenas daquilo que está nos livros de sociologia, porque essa divisão positivista do conhecimento, ela é do século XVIII, né? Antes não era assim. Então, eu acredito que quando eu coloco para mim mesmo, olha, eu sou um professor que estou ensinando, e para além de tudo isso, eu sou alguém que estou disposto a aprender. Então, se eu errar, se alguém comentar que, pô, você está errado por isso, 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 e realmente, né, eu ver e falar assim, realmente, essa pessoa está certa, que bom, eu vou aprender. Estou tendo a chance de dar a minha cara para o mundo inteiro ver, né? Claro que não é todo mundo que vai ver, na verdade são poucos por enquanto, mas um dia a gente vai chegar lá. Mas para o contraditório, então eu falo, olha, eu sou professor que estou pronto a aprender e ensino vídeos pela internet. Então, ensino através de vídeos da internet. Então, isso é identidade alinhada. Segunda coisa, redução de decisões. Se eu tiver que pensar assim, onde que eu vou gravar? Como que eu vou editar esse vídeo? Não sei o quê, todas essas coisas, várias decisões assim, eu não vou conseguir. Ah, mas e a pessoa que edita bastante? Bom, provavelmente é uma pessoa que gosta de fazer isso, eu não gosto de editar. Ou essa pessoa tem um editor, que é alguém que gosta de fazer isso, ou é alguém que provavelmente vai dedicar muito tempo para isso, que é um tempo que eu não tenho. Então hoje eu prefiro fazer dessa forma, porque reduz as minhas decisões e garante com que eu consiga produzir mais aqui. Terceiro, sobre a recompensa no processo. Como já falei, estou me divertindo enquanto eu gravo o vídeo. Na verdade, já era para ter terminado esse vídeo faz algum tempo, mas eu estou me divertindo muito falando isso aqui. E quarto, micro hábitos diários, né? Então, poxa, é que hoje meus vídeos são muito longos e tudo mais, mas se eu tivesse que fazer isso aqui todos os dias, que não é algo que eu me propus, talvez eu não fizesse vídeo de 40 minutos igual vai ser isso aqui, né? Eu faria vídeos de 8. Daí você faz, 8 vezes 5, 40. Dá pra fazer isso também, dessa forma. Então é o seguinte, eu até escrevi aqui, você não precisa de mais disciplina, isso aqui fui eu que escrevi mesmo, você precisa de mais atrito. Na verdade, escrevi errado. Você precisa de menos atrito. Me desculpa. Constância não é dom. É engenharia emocional mais ambiental. Beleza? Então, cara, lembrar, constância não é um dom. É uma engenharia emocional e ambiental. O que isso significa? Engenharia ambiental não é no sentido do curso, né, da faculdade de engenharia ambiental. No sentido de que
Para você se manter constante, você precisa estar com suas emoções alinhadas com aquilo que você quer fazer e o ambiente precisa te ajudar, não pode te sabotar. O que fica muito difícil, né, para certas pessoas, mas o ambiente nos controla muito mais do que a gente controla ele. Então, nos momentos de racionalidade, a gente precisa tentar olhar e falar, opa, tal coisa está me atrapalhando, tal coisa está me atrapalhando, tal coisa está me atrapalhando, e vai arrumando. Por exemplo, eu comprei essa semana uma luminária para colocar aqui no fundo, para nos vídeos eu não precisar usar só luz natural, poder usar uma ring light na minha frente, a luminária quente ali atrás, e aí eu acho que vai ficar um pouquinho mais bonito. Então é uma coisa que eu vejo e falo, pô, eu prefiro assim que eu acho mais bonito. Então, como eu falei, eu gosto de ver coisas que eu gosto de ver. Portanto, assim eu me saboto menos, porque daí eu tenho coisas que me aproximam desse ideal. A questão é, eu já tenho acho que uns 20 para mais vídeos sem ter isso. Você não pode esperar o ideal para começar. Senão você nunca vai começar. Aí é o seguinte, né? O que eu ia falar para vocês? Ouçam a música Creep, do Radiohead, que ela fala, né? Eu quero um corpo perfeito, eu quero ter o controle, eu quero que você perceba quando eu não estou aqui, mas eu sou um verme, né? Eu sou um estranho. O que é que eu estou fazendo aqui? Então, o que acontece? Se você tentar mudar a si mesmo, odiando a si mesmo, não vai dar certo. Por quê? Porque as nossas ações, elas correspondem àquilo que a gente pensa sobre nós. Então, é preciso que eu aprenda a me visualizar fazendo aquilo que eu quero ser, mesmo que hoje esteja distante. É preciso que eu mude os pensamentos, que nem ele falou, eu sou um creep, né? Eu sou um estranho, eu sou um verme. E eu começo a trocar isso, não, eu sou um ser humano em constante aprendizado, eu sou alguém que tem os meus erros, mas eu também tenho a minha beleza, eu tenho as minhas qualidades, eu tenho quem me ama. E, portanto, através dessas qualidades eu vou encontrar outras e vou continuar evoluindo com um propósito muito claro, porque não adianta evoluir por evoluir. Não, eu vou evoluir porque eu quero lutar por uma causa específica, eu vou evoluir porque eu quero ser pai, porque eu quero ser mãe, porque eu quero uma empresa, porque eu quero ganhar muito dinheiro, viver no hedonismo e tal, embora eu não seja algo que eu concorde para minha vida, cada um, as pessoas têm que fazer o que elas... Só não faça mal para os outros, por favor, porque daí não é legal. Então, assim, a música mostra claramente, eu não consigo mudar se eu me odiar, né? Talvez o autor nem percebesse isso, mas ao olhar, eu consigo perceber a frustração. Ouça uma música Creep, da Radiohead. Não vou colocar aqui por motivos de copyright, né? Não é só música, né? É uma identidade ferida falando, a gente vê ali na música. E lembra que eu falei que a ação sem identidade é igual sabotagem? Então, por exemplo, você sempre foi tímido. Aí você vai falar em público. Cara, o teu cérebro vai falar o seguinte, irmão, a gente é tímido. A gente não fala em público. O que você está fazendo? E aí vai te sabotar, por isso que dá o branco, a pessoa trava, sua, passa mal. Então é importante. Agora, o extrovertido, que sempre foi carismático e tal, que era o cara que vendia brigadeiro na escola e tava sempre, né, tinha sucesso com as meninas e tudo mais, esse cara vai ter dificuldade porque ele tem uma identidade de que, pô, eu sou um cara agradável, eu sou um cara que as pessoas gostam de ouvir, né? Eu sou alguém que fala coisas que as pessoas dão risada, tiro sorrisos das pessoas, então eu posso falar em público. Quarta coisa, né, que quando você resiste a si mesmo, você consome energia. Então, é o que eu falei, é preciso abraçar esse lado ruim, que não é necessariamente ruim, né, mas que não é funcional, que não é o ideal. Você precisa abraçar isso, entender isso como parte de quem você é, porque senão você vai consumir muita energia. Então, qual que é o caminho sustentável, né, pessoal? Novamente, não tente mudar tudo. Foque em uma vitória por dia. A dopamina precisa do prazer, então você precisa ter situações prazerosas, você precisa encontrar uma forma prazerosa de fazer aquilo. Por exemplo, você tem que rolar uma pedra, né, até o topo da montanha para ver ela cair todos os dias, de novo, que é o mito de Sísifo. Aí você fala, pô, cara, isso aqui é horrível, né? Mas como que você pode fazer isso aqui ser mais legal? Pô, sei lá, coloca Eminem e finge que você tá na academia fazendo crossfit, né? E vai lá. É absurdo, sim, mas se torna menos difícil. O ideal é tentar encontrar sempre como eu posso tornar essa situação aqui menos insuportável, menos chata,
baseado naquilo que eu de fato gosto e a partir disso construir algo que eu goste. Então, eu lembro quando eu comecei, quando eu voltei para as artes marciais, eu não gostava mais muito e tal, porque, sei lá, o professor ficava lá, o pessoal queria emagrecer, então o professor falava lá, faz 1 trilhão de repetições, e eu não gostava disso. E eu comecei a pensar, falei, não, cara, vou fazer o seguinte, eu não vou fazer 1 trilhão de repetições, eu vou blindar minha mente, se o professor brigar comigo porque eu não tô fazendo, eu vou, tipo assim, fingir de idiota, vou fingir que eu não consigo, e eu vou focar na qualidade do movimento, porque eu quero ter um movimento bom, e quando ele estiver bom, aí eu aumento a velocidade dele. E eu botei isso na minha cabeça. Isso fez eu tirar uma pressão que eu tinha na minha cabeça de que eu sempre tinha que estar lá dando 800 chutes no treino e tal, porque o professor ficava falando, vai, vai, vai. Eu falei, não, nem que eu tenha que fingir, mas eu vou focar na qualidade. Depois que eu já tinha qualidade, eu comecei a aumentar a velocidade, e isso fez o quê? Com que eu evitasse várias lesões, sabe? É um método que eu não concordo. Já deixei para os professores de luta, não fiquem bravos comigo, mas eu não concordo com esse método de, vamos dar 1 trilhão de chute. Não, cara, você tem que ter qualidade de movimento. É igual guitarra. Você vai tocar guitarra, primeiro a qualidade do movimento certinho, depois velocidade, né? E é para isso que existe o metrônomo. Então você começa devagarzinho, e aí você vai aumentando a velocidade do metrônomo, e aí você vai, o metrônomo, quem não sabe, é um timer, né? Ele fica contando o ritmo, você aumenta a velocidade, aí você vai seguindo a velocidade dele. Senão, não dá, né? O cérebro não aprende, você vai aprender o padrão errado, vai ficar tudo torto ali, confundir tua cabeça. Inclusive para adicção isso presta, né? Eu percebo muitas vezes que, até hoje eu tenho disso, às vezes eu tô falando e eu não percebo e eu falo muito rápido uma palavra e aí não dá para entender. É ideal que você demore um pouco mais, mas fale as coisas do jeito que tem que ser faladas. Agora mesmo eu falei do jeito que tem que ser falado. O que sumiu. Do jeito que tem que ser falado. Você tem que estar sempre consciente disso, ok? Dicção é uma coisa muito, muito bonita, né? Uma coisa rara, inclusive. Eu acho, pelo menos. Constância real é uma reconciliação com a identidade. Já falei isso aqui várias vezes. Para finalizar, pessoal, eu quero dar uma situaçãozinha aqui da sabedoria oriental, né? Que Sun Tzu, por exemplo, Confúcio, Lao Tse, são aí chineses, né? Eles vão dizer o seguinte, o tempo é cíclico, ou seja, as coisas, elas são ciclos que se repetem, não são coisas que acabam e começam. Então, por isso, você precisa pensar as tuas obrigações como ciclos. Poxa, por que eu tô rolando essa pedra até o topo, né? Por que eu tô fazendo isso todos os dias? Qual que é o objetivo final? E tenta transcender, quebrar essa forma. Porque você pode falar assim, bom, meu objetivo é sobreviver. Claro, e é um objetivo absolutamente honrado. Inclusive, considerando que a maioria da população não tem dinheiro mínimo para uma vida digna. Agora, é também importante entender que o dinheiro que se ganha hoje vem do trabalho, mas o dinheiro que se ganhará amanhã vem dos estudos. Talvez, eu sei, olha, presta bem atenção, se não é possível para você, não fique bravo comigo, tá? Não vem me chamar de meritocrata, neoliberal, sei lá, não é isso. Se não é para você, tudo bem, cara, eu sinto muito, eu compadeço e que a luta política te ajude. Obviamente Deus, né? Mas, se você pode reduzir a quantidade de estresse que você passa no trabalho, sabe? Apagando menos incêndio. Eu não tô falando de ser menos produtivo, faça o que você tem que fazer, mas evitar fazer tudo com tanta força, de quebrar. Porque tá escrito aqui, ó, o bambu se curva e sobrevive. Então, evitar essa coisa de ser um pedaço duro de madeira que sempre tá estressado e quebra. Não, ser um bambu que se curva, sobrevive. Fazer as coisas com um pouquinho mais de leveza, para que sobre um pouquinho mais de energia e de tranquilidade. Mesmo que você tenha um chefe abusivo e tudo mais. Então, novamente, eu estou falando isso para as pessoas que são capazes. Olhe para o que você faz, tenta levar com mais leveza, seja mais esperto nesse sentido, mantenha a produtividade, claro, mas tenha mais leveza para que sobre tempo para você estudar e melhorar enquanto profissional, para você galgar posições melhores. Nós vivemos um mundo capitalista, competitivo. Não existe mais cidadania, todos nós somos clientes.
não é sobre eu concordar ou não com isso. É sobre o fato de que nós temos uma só vida e existe uma competição de sobrevivência. E quem está aqui nos meus conteúdos, ouve os meus conteúdos, está aqui para receber essa vantagem, né, que outros não têm. E usar isso da melhor forma possível, certo? Porque se você não usar, outros vão usar. É muito complicado falar disso aqui, porque parece uma parada imoral, mas eu acho que imoral pode ser o sistema, imoral pode ser o que a gente está vivendo. Agora, você continuar apanhando infinitamente, infeliz, triste, a ponto de você fazer alguma besteira consigo ou com outros, para mim me parece mais imoral ainda. Então, busque essa leveza para que você consiga ter energia para se melhorar, para pesquisar para qual lado você pode ir, certo? Novamente, eu estou falando para quem tem esta oportunidade. Não quero repetir isso de novo, mas as pessoas hoje em dia estão muito agulhadas, né? Eu entendo, embora eu não concorde. Sun Tzu diria, persistência sem direção é teimosia. De novo, persistência sem direção é teimosia. E tem uma frase de sabedoria oriental, não sei de quem ela é, que é quem desafia o fluxo quebra. Então, entre no fluxo. Nós vivemos uma sociedade muito antinatural, né? Anti o fluxo. E é importante que a gente encontre este caminho do meio de novo, de ter mais leveza para conseguir ter essa constância que vai nos fazer conquistar mais aquilo que a gente quer. Pessoal, o vídeo por isso é hoje. Eu vou deixar no link da descrição minhas redes sociais. Por favor, me sigam lá. Vou deixar também o link do meu livro, que são quase 300 páginas de puro conhecimento, minha história de vida, análises sociológicas e, claro, passos a passos, tutoriais de como resolver problemas de 40 áreas da sua vida, tudo sobre alta performance física, desenvolvimento profissional, e autoconhecimento e artes, enfim. E também vou deixar aqui o link da minha mentoria, se você quiser ter esse tipo de aula mano a mano, né? É basicamente isso aqui, só que a gente vai estar conversando, eu vou diagnosticar os seus problemas, vou fazer intervenções e vou te acompanhar, tudo baseado em evidência científica e no que há de melhor na filosofia e nas ciências sociais e humanas. Beleza? Tudo aplicado, né? Não vou ficar aqui te ensinando Aristóteles e comunismo, não. Vou te ensinar coisas. Tem professores maravilhosos, muito melhores do que eu, que podem te ensinar sobre essas coisas. Mas eu vou te ensinar como aplicar o que esses autores falaram na sua vida para melhorar a qualidade dela. Porque a vida é feita para a gente viver bem, para a gente se divertir, para a gente servir e para ser feliz, né? Agora, o que é felicidade é muito subjetivo, cada um decide. Beleza? Muito obrigado. Não esqueça, por favor, de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, né? Pretendo lançar 2 vídeos por semana até quando eu aumentar. Não pretendo diminuir, não. Beleza? Muito obrigado e tchau, tchau.